oração que com certeza irá ministrar os corações dos irmãos. Bom, sempre pregar, né, é algo, eu não digo mais desafiador, mas é algo que mexe um pouco com a gente fica preocupado com o que a gente há de falar, então se o que a gente vai falar é verdadeiramente correto. Só que eu falo até com Isabelle, que mesmo falo para algumas pessoas, o que nós devemos fazer é nos colocar na vontade de Deus e falar daquilo que Ele já falou para a gente. Eu não posso falar de algo que Ele ainda não falou, porque senão eu vou estar fazendo o quê? Vou estar falando de coisas ruins que seriam na minha vida, algo que eu ainda não pratiquei ou eu ainda pensei em falar. E o assunto de hoje que vamos abordar aqui a gente vai conversar um pouco, é sobre... Nossa. A gente vai falar sobre intimidade. Intimidade com Deus é algo que a gente vê se falar muito. A gente, às vezes, fala demais, fala que para ser íntimo de Deus, uns dizem que precisa ler demais a Bíblia, outros dizem que precisa orar muito, mas eu digo que ser íntimo de Deus, todas as duas coisas que eu falei, são consequências de uma intimidade com Deus. Porque se nós formos observar o que significa ser íntimo de alguém, é você conhecer alguém. E quando você conhece alguém, você quer conhecer ainda mais essa pessoa, só que para quê? Para gerar intimidade realmente. Porque o conhecer não é aquele conhecer raso, onde você só ouve falar. Quando você chega e diz, Deus, estou aqui, eu vou te seguir, eu vou te servir. Mas e depois? Depois, Deus ele quer uma intimidade. E eu vou ler um texto, na verdade alguns textos, sobre esse tema, mas eu destaco aqui esse primeiro que eu vou ler, que é um homem que eu vejo na Bíblia, onde conseguiu a graça de estar o mais próximo de Deus que eu vejo ali na Bíblia. Um homem, claro que não seja o próprio Cristo, mas é Moisés. Aquele homem que foi chamado também amigo. Aquele que Deus disse para ele que o conhecia pelo nome. Não é porque ele não conheça todos, mas é porque isso demonstra a intimidade e a consideração que Deus tinha por ele. Mas não pelo fato do que Deus havia feito por ele, mas pelo fato daquilo que ele se propôs a estar diante de Deus fazendo. E lá no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12, leremos assim: Moisés argumentou diante de Yahvé, aqui na minha versão, Senhor, tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o seu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu, o teu povo, e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e o teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então o Senhor declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Prosseguindo, Moisés então suplicou ao Senhor, rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou, farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome. E Yahvé, o Senhor, terei minha misericórdia de quem eu decidir,
ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar, junto a mim, ponte sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda na rocha e te cobrirei com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Vocês têm ideia do que é isso? Você ser tão próximo de Deus que você poder dizer estas coisas com Deus, e Ele fala, porque se Deus, Ele realmente... Uma das condições, né, que Deus coloca ali é que Moisés só não ia ver Deus face a face, porque senão ele morreria. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, de que se fosse realmente ali possível de Moisés não morrer naquele momento, ser consumido pela glória de Deus, ele veria Deus face a face. Às vezes a gente vê e vive, né, a nossa vida e vê tudo passando. As coisas vão passando, as coisas vão acontecendo, tudo vai acontecendo numa velocidade que a gente mesmo nem consegue acompanhar. Todo mundo fica perdido, né? Dia passa, daqui a pouco quando tu vê, nossa, já é final do mês. Ou então tem gente que chega no dia 20, né, e fala, caramba, não chegou o final do mês ainda. Eu sou um deles. Às vezes tem mês quebrado. Mas aí quando a gente vê, passou o ano. Nossa, 2025 já foi, estamos chegando em 2026, gente. E o quanto da sua vida você consagrou a Deus? O quanto desse tempo que você já viveu, você viveu realmente para Deus? Hoje pela manhã, eu falei ali, foi o Danielzinho, né, que estava lá na classe, falei com os adolescentes, estava conversando com ele um pouco sobre a questão ali do dar-nos o pão, né, de cada dia. Desculpa que eu ainda não me recuperei do meu problema lá da semana passada. Mas ali no momento, Deus me trouxe o texto, na verdade, que era um texto que estava logo abaixo, né, ali do verso 6 de Mateus, que Deus, ele o tempo todo fala, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Ele demonstra que, nossa, eu vejo os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus está tudo para eles, supre as necessidades dele. As árvores, ou melhor, os lírios do campo, nem em sua maior glória, em todo o seu esplendor, Salomão conseguiu se vestir como os lírios do campo, que também não tecem, não fazem nada, não trabalham, mas estão lá belos e lindos. Quem dirá vós, homens de pequena fé? E o que falta às vezes na gente é isso. Um nível mais profundo de intimidade. Temos uma capacidade de nos mergulharmos num mar que para nós poderia ser talvez desconhecido, mas que para nosso Deus é algo que é maior do que... Ele conhece como a palma da mão dele, e pode ser maior do que qualquer outra coisa. A gente fica ali tentando imaginar, tentando entender as coisas que acontecem. Ou então a gente vê erros do passado. A gente vê erros do passado e a gente acha que aqueles erros influenciaram de alguma forma no que a gente tem hoje. Ou a gente fica martirizando ali, falando, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E a gente esquece de se aproximar mais de Deus. Aqui, Moisés, ele viveu várias coisas com o povo. Ele passou por dificuldades, teve momentos que, inclusive, a gente tem muita gente que às vezes não aceita isso, né? Galerinha do Solove, que Moisés chegou lá e o pessoal estava lá com um bezerro de ouro e Moisés falou, poxa, quem não tiver com Deus pode passar a espada. E foi passando a espada em todo mundo. Ou seja, Moisés passou por essas coisas, passou por diversas situações, murmurações do povo, hora que parecia que talvez todo mundo, na cabeça de quase todo mundo sempre fala, se fosse eu tinha mandado falar a Deus, não, Deus, mata esse povo aí mesmo.
Mas Moisés, o que ele fez? Ele sempre foi misericordioso, e eu digo que ele sempre teve um coração benevolente, assim como um coração de Deus. Sempre foi benevolente. Existe algo assim que eu estava ouvindo na internet, né, outro dia, sobre como é o tratamento de Deus com os seus filhos. Às vezes a gente se esquece, né, que a gente é filho de Deus. E o que o pai ele espera de um filho? Quando a gente é pai, a gente é mãe, a gente espera a obediência do nosso filho, né? A gente espera que o filho ouça o que ele está falando. A gente espera que o filho tenha atenção na gente, que o filho fique atento ao nosso conselho. E quando o filho não faz isso, quando o filho fica ali, por exemplo, tá falando com teu filho tá lá assim, de cabeça baixa, então para cima, olhando pro alto, tá nem aí pro que você tá falando. Como é que você fica, né? Fica bastante chateado, né? Então, e cada vez que o Deus ele fala para você fazer algo e você não faz, é assim que de certa forma ele também se sente. Mas ele é paciente, ele não tem a mesma paciência minha, por exemplo. Que eu não sou, assim, parece que eu sou um pouco impaciente, mas não sou tão paciente não. Mas Deus, ele tem paciência. E ele olha para você, nossa, tem tantas coisas que eu podia estar fazendo por esse filho. Tinha tantas coisas que ele podia estar vivendo. Olha só quanta coisa que eu estou fazendo no mundo e ele não está participando disso. Olha só quanta coisa que eu estou fazendo, olha só quantas vidas estão sendo salvas. O pastor, alguns domingos atrás, ele falou sobre isso. De que a gente às vezes fica preocupado, né, com a nossa capacidade. A gente tem uma capacidade limitada. É até algo que ele falou, né, que se você tem 0,0001% de força, Deus ele vai completar todo o resto. É exatamente isso. Mas enfim, vou falar o que eu ouvi na internet, mas é porque realmente fala sobre isso. Quando um pai, ele... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Rafael, meu filho, ele gosta de ajudar. Ele é um garoto que ele gosta de ajudar pra caramba. Às vezes a gente está carregando alguma coisa, ele dá, pai, dá. Para ele segurar e levar, né? Há um tempo atrás, às vezes a gente chegava aqui, o Rafaelzinho tava com a mochilinha dele, né? Não sei se vocês lembram aqui, ele tava sempre com a mochilinha dele. Hoje ele não tem, porque a mochila tá pequena, aí também a gente mais para dinamizar as coisas a gente não bota. Né? Mas ele vinha com a mochila. Por que a gente botava a mochila? Porque ele gostava de pegar. Ele gostava de carregar as coisinhas dele. Aí a gente botava um negocinho dentro da mochila. Aí vinha os irmãos e falavam, nossa, mas ele é bebê, ele não vai, tá pesado para ele. Mas não estava pesado para ele. Muitos de vocês, às vezes, vão ficar falando para você, não, isso é muita coisa para você. E Deus está falando para você, faz. E você fica ali, será que eu consigo? Mas Deus, quando ele pega ali a mochilinha, igual eu fiz com a mochila, com o Rafael, e dei para ele ali, eu não queria saber se ele realmente era capaz. Eu não queria saber se ele ia conseguir completar todo o caminho. Eu só queria que ele tivesse a oportunidade de fazer aquilo. Se ele errasse, eu ia estar ali, do lado dele. Se ele não conseguisse carregar, eu ia pegar junto com ele. Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. Só que para a gente conseguir atingir esse nível, a gente precisa de intimidade com ele. Moisés, diversas vezes, quantas vezes Moisés não chegou lá no deserto e falou, Deus, a primeira que eu vejo, assim, acho que a primeira maior que eu vejo é, Deus, tem um mar enorme, o que a gente vai fazer? Aí Moisés chega e fala para... Aí Deus fala para Moisés, levanta aí o cajado e faz abrir o mar. Moisés ia conseguir fazer alguma coisa? Deus colocou o povo dele, que ele fez ali a aliança, para ser conduzido por Moisés. Moisés chegou num momento em que, Deus, não dá para conduzir, mas não tem para onde ir, como é que eu vou conduzir? Aí que chegou o momento em que Deus entrou em ação. Assim como vários outros momentos, o maná do céu. O povo murmurava, reclamava, a gente não tem pão, a gente saiu lá do Egito, e lá tinha um monte de comida gostosa, a gente veio para cá para morrer de fome, Deus mandou o maná. A gente veio para cá para ficar comendo só pão, Deus vai lá e mandou codorniza. Enfim, diversas coisas. E a gente vê um contraste entre filhos murmuradores e maus e um filho valoroso e fiel, que estava sempre buscando
fazer o melhor para o Pai. Moisés, quando falou aqui, rogo-te que me reveles a tua glória. Ele falou, por quê? Porque ele já tinha uma intimidade tão grande com Deus, de que para ele, provavelmente só isso é o que ele precisava a mais ali. Talvez era um desejo só do coração dele. O desejo dele não era riqueza, não era fama. Eu só quero ver a tua glória. Em Tiago, capítulo 3, lá no... Aliás, 3, não, verso... Capítulo 4. Os versículos... A partir do verso 3, diz assim: E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ora, quem quer que seja amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em vós zela com ciúmes dos seus. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aí vem, né? Portanto, sujeitai a vós Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que eu tenho para dizer desse texto aqui exclusivamente é que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela sabe pedir. Uma pessoa que, quando ela consegue uma intimidade com Deus, ela pede a Deus algo um pouco mais profundo, algo mais além daquilo que ela está vivendo, onde ela já conseguiu atingir um nível com Deus, onde a palavra dele sustenta a cada dia, onde a oração, cada oração é um momento feliz que você está falando com o teu Pai. Às vezes a gente chega, se coloca no nosso quarto para ajoelhar, a gente só se coloca no quarto para ficar pedindo a Deus. Pedindo. É aquele filho que parece que não tem o pai por perto, entende? Sabe o filho que não tem o pai por perto? É o pai que quer dar tudo para o filho e sempre dá presente. Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que sempre quer estar perto. A gente pode ver na Bíblia, Deus ele sempre priorizou o relacionamento com a humanidade. Desde o Éden até hoje, Deus ele sempre priorizou o relacionamento conosco. Se nós formos ver, lá no Éden, criou homem e mulher, Deus ele sempre passeava, o Espírito dele passeava pelo jardim. Ele sempre queria encontrar o homem e a mulher. Aquilo ali foi quebrado. E Deus foi lá e mandou Jesus Cristo. Mas nesse meio tempo, existiam homens que foram capazes de ter intimidade tal com Deus, que fizeram coisas grandiosas. Mas não por causa do poder que eles tinham, mas é o poder que Deus tinha através dele, revelava através deles. Então o que eu estou falando aqui hoje, igreja, é que Deus ele quer trabalhar na sua vida. Deus ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Mas sabe o que ele está esperando? Intimidade. Não basta você só vir aqui no domingo, levantar o sovaco aqui, falar com Deus, Deus, eu te amo. Não basta você só vir aqui cantar louvores, ou então eu aqui cantar hinos, nossa, e ver pessoas adorando. Não é só isso. A adoração não se resume a estar na igreja cantando, não se resume a estar na igreja orando, não se resume a estar na igreja lendo, não se resume a estar na igreja ouvindo a palavra. Adoração é dia a dia. Adoração é palavra diária. Adoração é todo momento. Se você está na rua, se você anda na rua, sabe, às vezes a gente fica se perguntando, por que eu tive atitude tal? Por que eu tive atitude, nossa, eu fiz agir de forma... Porque você não tem intimidade. Se você pode falar para você mesmo e refletir, talvez, se você é uma pessoa que se arrepende muito do que fala, do que faz, eu digo a você, irmão, que possivelmente você não tem intimidade. Intimidade é conhecer, saber quem Ele é,
saber o que Ele quer, até no que você vai falar. Intimidade não é você simplesmente se resumir, eu leio a Bíblia, eu falo, aqui eu louvo, eu oro. Intimidade está mais do que isso. O nosso Brasil, a gente fica reclamando, né? O Brasil está ruim, a gente vê a roubalheira, vê Bolsonaro para lá, Lula para lá, PT, PL, todas as outras coisas aí que tem, eu digo que é um monte de potestade maligna aí que fica tentando atrapalhar a nossa vida. A gente fica se perguntando o que está faltando, por que Deus não... Deus às vezes está esperando você. Porque a gente pode não ter o poder para mudar o Brasil da forma que a gente quer, mas a gente tem o poder de mudar o Brasil da forma que Deus quer. E olha só, não sei se é felizmente ou infelizmente, Ele quer usar você. Ele quer me usar. Ele quer usar cada um de nós. Mas o que a gente tem que fazer é se despertar. A gente olhar para nós mesmos e vermos pessoas que precisam se aproximar de Deus. Se aproximar daquele que o criou, se aproximar daquele que o salvou, se aproximar daquele que o gerou. Não ficar vivendo a nossa vida pulando de galho em galho. Existem pessoas que mais às vezes mudam de rumo na vida do que mudam de roupa. Tem gente que fica o tempo todo não sabe para onde que vai. Se você não sabe para onde você vai, você não sabe o seu rumo, se aproxime de Deus. Ele vai te dar um rumo. Pode não ser o rumo que você tanto queria, que às vezes não é. Mas Deus, Ele nos fala, Ele nos promete que os caminhos deles são maiores do que os nossos. São mais altos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, Ele sempre tem um propósito na vida de cada um de nós. Assim como Ele teve na vida de Moisés. Assim como Tiago falou aos cristãos aqui, para se sujeitarem a Deus, para não viverem de suas paixões. É porque Deus, Ele tinha um propósito na vida destas pessoas. Assim como tem um propósito na vida de cada um de vocês. Às vezes a gente escuta um sermão, a gente ouve uma palavra, a gente vai para casa pensando, nossa, agora eu vou mudar. Então mude. Mude de fato. Mas você não vai mudar com a sua própria força. Escuta aqui, irmão. Você não vai mudar com a sua própria força. Não adianta ficar brincando o tempo todo de querer mudar. Mudar é algo que acontece de dentro para fora. Mudar não é algo que acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. E essa transformação de dentro ocorre através do Espírito Santo. Ela ocorre através de uma vida baseada na palavra, uma vida baseada na intimidade com Deus. Então, se você está aqui hoje, você ainda tem dúvidas de como é o agir de Deus na tua vida, de como funciona o agir de Deus na minha vida, eu te convido a chegar na sua casa, dobrar os seus joelhos e orar. Ore até não dar mais. Ore. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de dobrar os seus joelhos sem ter hora para acabar. Madrugadas adentro, onde você dobra o seu joelho em casa, às vezes escondido da sua família, porque às vezes é um momento a sós, teu com Deus. E você fica ali horas e horas, e às vezes lhe faltam palavras, e você chora. E você chora, e você vê a sua incapacidade, a sua limitação. E a única coisa que você pede a Deus é um pouco mais da graça dele, um pouco mais da misericórdia dele, um pouco mais da ajuda dele, um pouco mais dele na sua vida. Então eu convido você aqui hoje a fazer isso. Se você não sabe hoje qual é o propósito de Deus na sua vida, se você é mais uma pessoa que vive sem rumo, vive sem direção, que não sabe quem é, ore, coloque os seus joelhos, dobre os seus joelhos e peça a Deus, Deus, me leva além disso que eu tenho agora. Me leve além do que eu tenho feito agora. Deus, eu quero ser luz. Eu quero ser sal.
A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 42, versos 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas, correntes a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Isso é o que deveria estar sempre em nossos corações. Às vezes eu falo por mim, às vezes eu tenho um dia tão cansativo, né? Aí tudo que eu fico pensando, caramba, tô doido para acabar aqui o trabalho, ir para casa, relaxar, ligar a televisão, ficar vendo aquele filminho, aquela série. Aí quando tu vai ver, tu chega em casa, liga o filme, a série, já é meia-noite, 2 horas da manhã e tu não fez nada. Às vezes naquele dia tu nem orou. Então tu fez uma oração no café da manhã, uma oração no almoço e uma na janta, quando janta. Que às vezes faz a pipoquinha, né, para ver. Mas a gente insiste em não querer ser íntimo de Deus. E Deus, Ele tem um cálice que está sendo enchido. Tem um cálice que está sendo enchido. Ele está ali esperando um momento em que Ele vai voltar. Ele vai aparecer, vai se realmente apresentar, vai transformar os nossos corpos. E somente aqueles que são seus amigos irão. Por isso eu convido a vocês que tenham intimidade. Assim como Moisés pôde chegar para Deus e falar: Deus, eu quero ver a sua glória. E Deus, talvez para nós, né? Talvez quantos aqui não já pediram: Deus, eu quero ver a sua glória. E às vezes Deus não mostra. E eu tenho certeza que talvez não tenha mostrado da mesma forma que mostrou aqui com Moisés. Mas por quê? Porque o que Moisés ensina pra gente é a intimidade que ele tem com Deus. Ele não tem medo. Você vê que ele não tinha medo de Deus. Ele tinha respeito, ele tinha amor, ele tinha confiança plena no Deus dele, no Pai dele. Deus, ele em Tiago, capítulo 4, aqui nesse verso, no capítulo 4, no verso 8, ele fala, né, logo após: achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que esse texto ele quer dizer? Que se você se humilhar na presença de Deus, existe uma canção que ela diz que se eu me humilhar e buscar Ele, e sacrificar aquilo que me custar, Ele inclinará o ouvido dele ao meu clamor. Por um tempo eu ficava pensando: por que eu tenho que sacrificar ainda? Se Deus já sacrificou, eu não preciso sacrificar nada. Mas Deus, ele sacrificou Jesus Cristo, sim, para que nós pudéssemos ser livres e sacrificar as nossas paixões, sacrificar as nossas vontades. Ou seja, existem muitas coisas para nós sacrificarmos. Quando Tiago fala: entristecei-vos, arrependei e chorai, é chorar porque nós somos maus. Nós somos indignos da glória de Deus. Nós somos indignos da salvação. Por nossas mãos, nós não podemos fazer nada. Pelas obras das nossas mãos, nós não podemos ir para o céu. Por qualquer coisa que façamos, nós não conseguiríamos atingir a um estado de bondade ou misericórdia verdadeira. Mas pelo amor do nosso Pai, de Deus, que se achegou a nós através de Jesus Cristo, que quis se aproximar ainda mais dos seus filhos, nós podemos ser bons, nós podemos ser pessoas benevolentes, pessoas justas, pessoas que realmente têm bondade verdadeira em seu coração e que sabem o que realmente é amor e o que é amar. Pessoas que colocaram e pegaram todo o seu pecado que carregavam e jogaram para ser queimado. Jogaram para ser queimado como sacrifício.
todo o desejo que a carne traz. A cada dia você pega esse desejo e sacrifica. E Deus, em troca disso, te dá ainda mais poder, te dá ainda mais graça, te dá ainda mais desejo de prosseguir, de continuar. Às vezes a gente fica se perguntando, nossa, eu tenho que continuar nessa vida, a vida está difícil. Mas como eu disse há um tempo atrás aqui, lá no capítulo 6 de Mateus diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não, ou melhor, não se preocupeis com o que haver de vestir ou comer. E ainda tem aquele texto que todos gostam de falar, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, por que a gente corre tanto no dia a dia? E só porque a gente, às vezes, eu digo até por mim, a gente só tem arroz e ovo para comer. Ou então a gente só tem arroz, ou a gente só tem o ovo, ou a gente só tem o pão com manteiga, ou não tem nem a manteiga, só tem o pão. A gente ainda murmura. A gente ainda reclama. Quando a gente deveria estar primeiro buscando o reino de Deus e a justiça dele. E tudo vai ser acrescentado. Tudo. Todas as outras coisas são acrescentadas. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia, a palavra de Deus que diz isso. Não é aqui o Diogo que está chegando aqui e dizendo meia dúzia de palavras qualquer. Mas sim é a Bíblia que fala. Deus, Ele está diante de você, sempre de braços abertos, esperando você ser mais íntimo dele. Eu não sei se vocês entenderam o sentido realmente ali de que estudamos hoje do Pai Nosso, do dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mas algo que você vê ali, por exemplo, eu quis trazer essa conexão porque tem a ver, mas o dá-nos hoje o pão nosso de cada dia tem mais a ver com gratidão e confiança em Deus do que propriamente é um pedido. Você está ali pedindo o pão de cada dia. Você não está pedindo o pão do ano que vem ou o pão para o ano todo. Você está pedindo o pão de cada dia. Você sabe que Deus a cada dia vai suprir. Porque basta cada dia o seu mal. Né? Logo após o texto ali, vem falando isso também. Então, essa palavra, ela não é uma palavra que te convida a ser uma pessoa que fica o tempo todo pedindo, mas é uma palavra que é uma pessoa grata e que busca a Deus, não como um pai, como eu disse, um pai ausente, mas um pai que está sempre presente. E se hoje você reclama que Deus não é presente na sua vida, é porque você não tem buscado. Porque Ele sempre está lá. Deus sempre está lá. Deus sempre esteve lá. Ele sempre esteve ali te vendo. Muitas das vezes te enviando respostas, te enviando palavras, te enviando pessoas. Às vezes o nosso orgulho é incapaz de aceitar ajuda. E Deus às vezes enviou ajuda e você se pergunta, por que eu não saio dessa? Eu só fico desse jeito, mas você não aceita o conselho. Você não aceita a palavra, o que a palavra diz para você. Você não aceita o que Deus tem falado para você. Deus, Ele faz coisas grandiosas na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que o buscam. No verso 24 de Isaías 65 diz, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Um Deus que fala isso. Um Deus que antes mesmo de vocês pedirem, vocês acham que Ele te desampara? A gente percebe que precisa de Deus quando a gente se distanciou de uma forma tal que a gente não consegue mais sentir, tudo começa a dar errado, aí a gente vai lá e volta. Tem gente que ainda faz pior, culpa a Deus por aquilo que está acontecendo. Mas Deus não tem nada a ver com os problemas que você mesmo causou para a tua vida. Deus não tem nada a ver com as escolhas que você tem para a sua vida. Ele o tempo todo diz para você, para se achegar, para estar perto. Mas você às vezes não tem a capacidade de ouvir durante um tempinho, sem perder a atenção.
Ouvir um tempinho, sem perder a atenção em Deus. Seja no seu lar, quando você está meditando na palavra, seja aqui na igreja, seja no dia a dia. Você vai lá, faz uma leitura e fala: isso falou meu coração. Mas vem o dia, vem as outras coisas, e o reino de Deus fica no esquecimento. Quantas vezes você vai ler a Bíblia? Quantas vezes você vai ler a palavra de Deus? Isso não vai gerar mudança em você. Eu digo que a cada leitura da palavra de Deus que nós temos hoje aqui, cada leitura deve gerar em você algo diferente, algo novo. Muitas das vezes pode ser uma resposta para a sua dúvida. Às vezes pode ser algo motivo de alegria. Às vezes Deus ele não fala com você para algum problema que você estava passando, mas Ele te dá um motivo para você se alegrar. Ou então quando você olha e vê o poder do seu Deus, você fica extasiado com aquela glória. Você fica extasiado aqui dizendo: nossa, que incrível! Deus é tão grande. Mas isso era para você estar sempre atento. Porque no seu dia a dia, esse mesmo Deus que te chama para ser íntimo dele, está diante de você, a cada passo teu, a cada momento teu, esperando você tomar uma posição. Porque a posição ele já tomou lá na cruz. Então eu te convido aqui hoje, mais uma vez, se esforcem e prevaleçam e continuem se fortalecendo para serem íntimos de Deus. Procurem ter intimidade com Deus. E como eu disse antes, intimidade não tem só a ver com leitura da palavra e oração. Intimidade tem a ver com fazer a vontade de Deus. Não basta só ser religioso. Não basta você somente ser um religioso. Alguém que tem todo o conhecimento da Bíblia, alguém que tem está sempre ali orando, mas que às vezes tem o coração vazio. Existe essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade. Ele lê e persiste em errar. Ele ora e persiste em errar. Ele faz as coisas erradas. Deus vai lá e fala com ele. Ele continua fazendo. E continua. E Deus tenta. E continua. E nada dá certo. E ele continua se perguntando do porquê que as coisas dão errado. E Deus, ele diz hoje: por causa de você. Porque você não se achegou a mim. Porque você não chegou mais perto. Porque você foi um daqueles que, assim como o povo lá de Israel, que quando Moisés se ausentou, escolheu outros deuses. Você foi aquele que não decidiu esperar o tempo de Deus. Às vezes Deus ele só está esperando o tempo certo e você não quer esperar o tempo dele. Então por isso continuem persistindo nisso. Continuem persistindo no tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é o correto. E para a gente encerrar, capítulo 29 de Jeremias, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas para chegar nisso, você tem que se achegar a Deus. Para você ter um futuro com Deus, você tem que se achegar a Ele. Para você ter um futuro correto e feliz, bem-aventurado, você precisa se achegar nele. E assim como Moisés, que o próprio Deus foi buscar em sua morte, diz a palavra, e o próprio Deus fala aqui, Ele fará com você coisas incríveis e honrará você. Te honrará no final, porque existem várias promessas na palavra, existem várias promessas para a sua vida. E para você acessar, você precisa ter um nível maior de intimidade.
Eu vou cantar uma canção, convidar o ministério de louvor a estar aqui. Faça dessa canção a sua oração, se assim você quiser. Também, se não quiser, enfim, Deus tem misericórdia da sua alma. Mas peça a Ele, queira um pouco mais, vá um pouco mais além, faça um pouco mais, não dê o mínimo, não dê a metade, entregue tudo, dê tudo. Não adianta a gente ficar brincando de ser crente, gente. Não adianta a gente ficar brincando de ser chamado cristão, de ser chamado povo de Deus. A gente fica o tempo todo falando, a gente é crente, a gente adora a Deus, e às vezes a gente até se acha um pouco melhor do que as pessoas lá fora, quando a gente deveria ser as pessoas que mais se diminuem, as pessoas que mais se humilham. A nossa diferença não deveria ser uma diferença de um coração que tem orgulho. Você não precisa ter orgulho, você na verdade precisa se humilhar e buscar ainda mais a Deus, porque é Ele que te torna grande, não é sua própria vontade. Por isso cante, aqueles que quiserem se colocar de pé,